podcast bíblico começando. Você aí de casa, seja bem-vindo. Você que está pela TV ou também através do nosso canal do YouTube, canal CJTC Oficial, te convido a conhecer, a ser um inscrito, a ter o sininho ali das notificações ativado, porque olha, muita coisa boa. Já estudamos aqui Provérbios, também já estudamos Eclesiastes e agora estamos em Mateus. Se você perdeu esse estudo, não tem problema, você não caiu de paraquedas aqui, né? Você vai acompanhar com a gente Mateus 21, que é o capítulo de hoje, mas os capítulos anteriores estão lá no canal do YouTube para você ficar por dentro de tudo e sempre anotar aquilo que Deus fala com você. Então já prepara a Bíblia Sagrada, o caderno e a caneta, porque eu tenho certeza que Deus quer ministrar coisas lindas ao seu coração na tarde de hoje. É claro, não estou sozinha, sempre muito bem acompanhada. E quem voltou para o podcast bíblico, pastora Sandra. Pastora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é uma alegria imensa estar com vocês aqui mais uma vez para esse estudo bíblico aí, muito bom. Glória a Deus! E quem também voltou, quem sempre acrescenta muito aqui no podcast bíblico, é o pastor Osmar. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, eu estou com aquele coração de sempre feliz por estar aqui, por fazer parte, porque aqui a gente aprende. Tem gente que acha que aqui a gente veio para ensinar, não, a gente veio para aprender. Exato. Eu aprendo com ela, aprende comigo, Sandra, aprende com a gente aprende com a pastora Sandra e você aprende também com a gente. Por isso que é importante estar com a sua Bíblia aberta, como você disse ainda há pouco, caderno, anota direitinho que vai ser bom para você. Exatamente, é igual numa escola. Você vai anotando toda a matéria que Deus vai te dando, porque uma hora vai chegar a prova. Mas tem aquele aluno que não anotou nada, que só ouviu, mas entrou por aqui e saiu por ali. Mas tem aquele aluno que é estudioso, que assim que cai a prova na mão dele, ele... isso aqui eu estudei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Deus já me ensinou, Deus falou comigo, Deus me deu palavra. Então seja aquele aluno empenhado, aquele que anota tudo, que guarda e que pratica, tá bom? E agora eu vou pedir a bênção para a pastora Sandra, para apresentar esse momento a Deus e convidar, é claro, o Espírito Santo. Por favor, pastora. Glória a Deus. Deus e Pai, na Tua presença nós estamos para agradecer, louvar e exaltar ao Seu nome por este momento de aprendizado que teremos da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, abre os olhos do entendimento, do coração de cada pessoa que está aqui junto com a gente para aprender da Tua boa, da Tua perfeita palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém! E agora sim podemos começar. Eu estou um pouquinho mais acelerada que o normal, porque tem 46 versículos e a gente tem pouquíssimo tempo, mas o que Deus nos permitir falar vai ser bênção. Lembrando, alguns temas centrais, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a figueira seca, o batismo de João, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. Como é que a gente vai falar disso tudo? Deus nos ajude. Vamos ter aqui do versículo 1 ao versículo 11, Jesus entrando em Jerusalém. E aqui a gente vai perceber, né? Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica ali nos Montes das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem. Falou ali para separar o animal e foi feito assim como eles encontraram, né, o animalzinho da forma que Jesus havia descrito. E o versículo 4, isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta, que é para você entender o cumprimento de uma profecia. Vou pular agora para o versículo 9, quando Jesus está entrando em Jerusalém, uma entrada triunfal. O versículo 9 diz: tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. A gente vê aqui o cumprimento de profecia, nós vemos o povo chamando Jesus filho de Davi, para você entender que isso é um título messiânico, ou seja, eles estão reconhecendo Jesus como Salvador, né? Mas o que me chama a atenção, até comentava com o pastor Osmar, que Hosana significa, literalmente, né, a tradução, salva-nos, por favor, ou seja, estão clamando. E esse mesmo povo que está clamando Hosana, exaltando Jesus, a gente vê esse povo escolhendo para a crucificação Jesus, né? A gente vê, claro, a gente entende, é para o cumprimento ali do plano da salvação, mas a gente vê que o povo tem uma fé muito superficial, que ora está clamando, ora está condenando.
Ou seja, a multidão que nos aclama hoje pode nos rejeitar amanhã, né, pastor Osmar? Exato. É como uma vez eu falando sobre provérbios, né? O provérbio fala que para aquele que está faminto, até o amargo é doce. Mas para aquele que já está satisfeito, ele pisa favos de mel. Às vezes a pessoa, ela entra justamente aqui. Ela clama por uma necessidade, ela acredita que Jesus vai socorrê-la naquela necessidade, mas quando a barriga está cheia, aquele Jesus já não é mais o Jesus que ela contava. Agora ele só é mais um. Não, e Jesus nunca vai ser mais um, ele é o único. Então, da mesma forma que eles salva-nos, agora eles gritavam, crucifica. Exato. Por quê? Não quer mais? Como é que é isso? Você quer hoje, não quer mais? Eu estava orientando alguém, vou ser bem rápido, porque temos muitos versículos aqui para a gente conversar ainda, mas eu estava falando que tem pessoas que, é um exemplo típico, estou com muita fome, aí não aguento esperar. Aí quando vem a comida, ela fala, poxa, perdi a fome. O que aconteceu com a fome? Isso não acontece comigo, claro, nem contigo, eu sei que não acontece contigo. Não sei com a Sandra, mas contigo não acontece. Mas Jesus é alguém que a gente precisa estar com fome todo dia, toda hora. Eu quero ele, eu quero ele, eu quero... E nunca vamos ficar saciados aqui na terra, só quando chegar no céu. Exato. Isso nos leva a um questionamento que até um link já para o próximo assunto. Será que você está reconhecendo Jesus como o rei da sua vida ou ele é uma pessoa que está resolvendo seus problemas, mas ainda não é senhor da sua vida? Né? Será que eu estou aclamando Jesus com as minhas palavras, mas no meu coração não está sendo congruente, né? Será que eu estou resistindo em deixar ele governar o meu coração? Enfim, a gente até estudou isso, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. A gente vê muitas vezes. O que a gente observa a reação do povo, a reação dos discípulos, a gente muitas vezes olha e já condena. Mas eles nada mais, nada menos do que nos representam, né? É pra gente mesmo. Seguindo aqui do 12 ao 17... Esse texto é muito bom, vai falar, né, de Jesus no templo. O templo de Deus em Jerusalém era para ser um lugar de oração, de adoração. Porém, havia se tornado um centro de comércio, de exploração. Tinham ali os cambistas, né, que ganhavam lucro em cima de muita coisa. E Jesus ficou indignado com aquilo. E ele chegou e tirou, limpou toda a casa do Senhor, né? Jesus derruba as mesas, expulsa ali os comerciantes. É um ato profético e corajoso também, né, de Jesus, mas ele estava zelando pela santidade de Deus, a santidade do templo de Deus, e Jesus estava ali confrontando a hipocrisia religiosa deles, que tinha uma aparência de piedade, né, de espirituais, mas na verdade o que estava escondendo ali entre as entrelinhas era o quê? Ganância. Então, a gente pode observar, né, pastora Sandra, que muitas vezes esse templo somos nós, é a nossa representação. Nós somos templo do Espírito Santo, mas como que está esse templo? É um lugar de oração, de adoração? Ou é um lugar que está cheio de ídolos, cheio de desejos próprios, ambições próprias e pouco de Deus, muito eu? Como é que está esse tempo, pastor? Porque nós sabemos que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? Sim. E, infelizmente, muitas pessoas têm retirado, têm se ausentado da glória de Deus e colocado outras coisas que não têm nenhum valor. O templo é casa de oração. Quando a gente se retira para poder buscar a presença de Deus, para exaltar ao Senhor, nós temos que estar ligado nele. Nós temos que estar voltado nele, não dividindo a glória dele com nada e nem ninguém. E aqui a gente vê que o povo estava indo para o templo, mas com outros tipos de pensamento. E não é isso que Deus quer, né? Exatamente, pastora. Será que a nossa oração e adoração não está sendo contaminada muitas vezes com intenções que não agradam o coração de Deus, né? Muitas vezes você busca primeiro as mãos. Não, busca primeiro ao Senhor e as bênçãos virão, serão acrescentadas, né? E com relação ao seu coração, o que é que precisa ser expulso, né? Jesus estava ali expulsando os comerciantes. Do seu coração, o que é que precisa ser expulso? Vou dar um salto aqui agora. A gente vai para o versículo 18 até o 22. Aqui também é muito interessante. Você pode perceber que toda palavra, até os capítulos, o final de um é o início de outro. Ela é toda conectada, faz todo um sentido. Então, leia a Bíblia como ela foi escrita, né?
Do 18 ao 22, se a gente falava de hipocrisia religiosa, aparência de piedade, mas no final tinha uma ganância, a gente vai ver sobre Jesus e a figueira. A figueira, ela aparentava ter fruto. Ela estava ali mostrando muitas folhas, mas quando Jesus se aproxima porque teve fome, ele olha, procura, mas não acha nenhum fruto. Ou seja, aqui a gente tem duas interpretações. É simbólico e profético, representa Israel, né, especialmente os líderes religiosos que tinham essa aparência, mas não tinham frutos. E também uma advertência a essa hipocrisia. Pastor Osmar, de nada adianta você ter uma aparência, mas você não ter a essência. Você ter muitas folhas, mas poucos frutos. Exatamente isso. E essa figueira é tão interessante ela representar pessoas, porque o que Deus espera de mim não é muita obra, mas frutos. Porque a pessoa pode ter muitas obras, mas fruto mesmo ela não tem. E uma vez eu estava lendo uma Bíblia de estudo, foi na cidade do Cabo, na África do Sul, e eu vi nessa Bíblia de estudo que a figueira, quando ela tem folhas, ela tem que ter fruto obrigatoriamente. Então, isso que estranhou, porque quem criou a figueira não foi o outro, mas o próprio que foi ali procurar frutos. E em outros evangelhos, a gente pode ver essa descrição, que eles deixam claro que não era a época dos frutos. Então, Mas por que ela tinha tava... folha? Exato. Né? Então, por que tinha folha? É fake news agora? Não. Então, isso que chamou a atenção de Jesus. Quando ele a criou, ele falou, vai ter folha, vai ter frutos. A gente tem que ser aquilo que Deus espera de nós. Exato. Não importa o sacrifício que temos que fazer, precisamos ser aquilo que Deus espera de nós. Deus não espera muitas obras, ele sabe que nós somos falhos, mas o fruto ele espera de nós sim, porque nós fomos criados para isso, para ter esse fruto, para as pessoas verem. Jesus fala, para que os homens vejam a sua boa obra, mas glorifique quem? A Deus. E não tem como eu ter obras, mas a minha essência está estragada, está podre. Não, então não adianta nem ter obras, né? Sim, e assim, os frutos, aquilo que Deus espera do pastor Osmar, é diferente do que Deus espera de mim, ou da pastora Sandra, ou de você aí de casa. Deus espera algo de você, aí você fala o seu nome, né? Deus espera algo de... Você fala o seu nome. Porque é um propósito único, é algo... Você, às vezes, está comparando a sua vida com a de outra pessoa, com o propósito de outra pessoa, aí você sempre vai sair perdendo mesmo. Porque Deus tem algo único. Deus quer enxergar em você frutos verdadeiros, uma vida transformada. E, é claro, você vivendo o seu propósito, não de outra pessoa, mas aquilo que Deus sonhou para você. E não vivendo em hipocrisia. Deus quer olhar para você, Deus hoje está assim, olhando para você... E querendo enxergar frutos, querendo ver resultados, como o pastor Osmar bem falou. Não é muita obra em si, você fazer muita força, mas produzir o fruto, produzir um resultado verdadeiro, uma fé verdadeira. Então, será que eu estou apenas parecendo espiritualmente ou a minha vida dá frutos reais? Será que tem mais folha do que fruto aí? Será que eu estou confiando em Deus mesmo quando não vejo o resultado imediato? Porque aqui a gente vê, né? Jesus amaldiçoa a figueira e os discípulos ficam até surpresos, né? Como se Jesus agora... A palavra de Jesus realmente tem poder? Enfim, não vou atentar tanto a essa parte, que você guarde no seu coração isso, de ter uma fé verdadeira e viver o seu propósito, dar frutos ao Senhor, porque um dia Ele vai procurar. E espero que Ele encontre, né? O objetivo do podcast é para que você venha aprender com o Senhor. Do 23 ao 27, a gente vai ver sobre a autoridade de Jesus. Por quê? Aqui eles estão se referindo à entrada triunfal. Lembra que lá atrás a gente falou sobre Jesus ser questionado sobre os milagres que ele fazia? Mas com que autoridade que o Senhor faz isso? E aí teve até aquela questão do reino dividido. Você estava com a gente e você acompanhou. Agora, com que autoridade que ele faz isso, né? Expulsa ali os comerciantes do templo, que ele entra de forma triunfal em Jerusalém. Eles queriam ali desacreditar Jesus. Aí fazem até uma pergunta para ele cabulosa. Não vou nem entrar muito nesse mérito, até porque os fariseus respondem de uma forma muito branda, muito aberta, né? Uma resposta muito evasiva. Mas, de toda forma,
um ensinamento que a gente pode tirar desse texto que você vai ler em casa, vai dizer que Jesus, ele tinha sabedoria para lidar com todo tipo de conflito. As perguntas mais cabulosas, né? Como é o caso aqui, ele devolve com uma pergunta, fazendo eles pensarem e reconhecerem ali a situação deles. Que você peça sabedoria ao Senhor para lidar com todo tipo de conflito, né? Peça esse discernimento espiritual. Do 28 ao 32, nós vamos ver sobre os 2 filhos. O primeiro, o pai pede para o filho trabalhar na vinha. Isso representa o serviço do reino. E o filho fala o quê? Não quero, não vou. A atitude inicial dele é de total rebeldia. Mas depois ele se arrepende, né, muda ali a sua postura e obedece ao pai. Ele vai trabalhar. E esse filho, ele representa pecadores, né? Muitos de nós que inicialmente rejeitaram a vontade de Deus, mas depois se arrependeram. Mas pastora Sandra, o segundo filho, ele falou, não, sim senhor, eu vou lá, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Ele tá parecendo bem obediente, né? Bem proativo, mas a atitude que ele tem logo em seguida não corresponde com as palavras que ele teve. E esse filho representa os religiosos hipócritas, falam muito bonito, aparentam muito bem, mas não obedecem de fato. Então, pastora, será que nós estamos em qual categoria? Em qual qualidade de filhos nós estamos? Lutando para poder seguir a palavra de Deus e obedecer, né? A verdade é essa. A nossa caminhada na fé tem sido essa. E não pode ser outra de maneira alguma. A gente tem que se atentar à palavra de Deus e procurar obedecer. A palavra que a gente fala tem que condizer com as atitudes, Tem né? que condizer com as atitudes. Não adianta falar, ai, Senhor, Senhor, eu te amo. Se não obedece a palavra, a pessoa não está amando a Deus. Ela está desobedecendo ao Senhor. Isso aí é trágico, é terrível. A pessoa que se diz Senhor, Senhor, não adianta só dizer. A Bíblia diz, não vai herdar o reino dos céus. Se não houver obediência, amar a Deus é obedecer a palavra, fazer o que Ele manda, fazer aquilo que Ele está ordenando. Exatamente. E uma palavra-chave aqui, arrependimento, né? Ele se arrependeu. E é tudo que Deus quer do ser humano, é isso. Jesus esperou 30 anos para começar o evangelho dele. E a primeira palavra que Jesus falou foi arrependei-vos. João Batista, quando ele veio pregando o batismo, a primeira palavra dele, arrependei-vos. Porque Deus não está interessado no que você fez ou deixou de fazer. Ele está interessado no seu perdão. Você errou, ele só quer isso. Arrependa. Arrependa. Não, não vou. Não, eu tenho que ir sim. Ele é meu pai. Ele é tudo que eu tenho. Eu sirvo a ele. Ele é o meu Senhor. Ele me dá de tudo. Por que eu não vou fazer? Esse perdão mudou tudo. Mudou tudo. Quando ele se arrependeu, perdão. Quando ele se arrependeu, isso mudou tudo. Mudou o destino dele, né? Mudou. O pai já, rapidamente, é esse aqui que eu quero. Esse aqui. Esse é o caráter de todo cristão, que deveria ser o caráter de todo ser humano. Arrependimento. Eu não sei a Júlia. A Júlia parece ser bem perfeita. Mas o Osmar... Tá. Osmar... eu careço. A Sandra também deve ser bem perfeita. O Osmar, só a misericórdia de Deus. Então, o que Deus espera da Júlia, da Sandra, de mim, de você que está nos assistindo? Arrependimento. Porque ele conhece a gente. E é oportunidade, né? Sim. É a oportunidade que nós estamos recebendo e você também tem recebido. É essa oportunidade de se arrepender, de amar a Deus obedecendo a palavra dele. Exatamente. Tem até uma musiquinha que a gente aprendia desde criança, né? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, com alegria eu vou obedecer ao Senhor, porque eu não posso só falar. Claro, eu posso falar? Devo, né? Honrar, louvar ao Senhor, engrandecer Ele, com certeza. Mas que, antes de tudo, eu obedeça. É através das minhas atitudes que eu vou demonstrar que eu amo verdadeiramente ao Senhor. A obediência verdadeira, isso que agrada o coração de Deus, né? Vamos seguir aqui para o último bloco de assuntos, que é tudo linkado. Isso que é maravilhoso. A gente sempre permanece, né? Vai só acrescentando. Do 33 ao 46 vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. Aqui tem o dono da vinha, ele representa Deus, e a vinha representa Israel, como se Deus estivesse ali, né? E Deus fez. Plantou, cercou, estruturou, cuidava de Israel. E assim o dono da vinha cuidava. Só que eu vou ler a parábola que eu acho que é mais fácil da gente poder entender e depois a gente explica ela.
Vamos lá? Aqui do versículo 33. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Ou seja, Deus sempre cuidava de Israel, preservava e deixou alguns lavradores. Quem eram esses lavradores? Eles representam os mestres da lei, representam aqueles que conheciam as escrituras e ensinavam ao povo. Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Ainda o dono mandou mais empregados do que a primeira vez e os lavradores fizeram a mesma coisa. E aí a gente vê que esses empregados representam os profetas, como Deus mandava os homens de Deus, né, com mensagens proféticas, mensagens de fé, mensagens que confrontavam, e muitos, por conta disso, foram assassinados, mortos a pedradas. E aí o 37, o dono da vinha falou, né, depois de tudo isso, ele mandou o próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar, né? Pelo menos isso. 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Nesse filho, filho da vinha, né? O filho do dono da vinha, filho de Deus, Jesus. Ou seja, isso mostra o quanto que há de rejeição, né? E o 40, aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da vinha voltar, o que é que ele fará com aqueles lavradores? E eles responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Aqui a gente vê vários ensinamentos, né? Nós podemos perceber no final, que Jesus declara que esse reino será tirado de Israel, isso quer dizer que será dado ao novo povo. E glória a Deus, foi dado à igreja, né? Graças a Deus chegou até nós. Então nós podemos perceber, pastor Osmar, que Deus, ele é paciente. Ele mandou ali os lavradores, mandou os empregados, mandou o filho, mas ele não é indiferente também. Ele está percebendo tudo. Exato. E isso é um recado para todos os líderes, né? Todo mundo que prega, tudo, para todo ser humano, na verdade, mas principalmente para os líderes, porque a vinha é dele, é de Deus, tudo é dele. Então, quando uma pessoa começa a querer tomar posse daquilo que é de Deus, ela está correndo um sério risco. O nosso trabalho é cuidar dessa vinha para o dono da vinha. Exato. Né? Eu olho para você, né, para a pastora Sandra, você que está nos assistindo, vocês são a vinha do Senhor. E eu tenho que cuidar dessa vinha. Agora, por exemplo, você está cuidando dessa vinha do Senhor, esse telespectador, você está cuidando dele, mas esse telespectador não é seu. Ele é do dono da vinha. Como você é do dono da vinha, a senhora, nós todos pertencemos ao dono da vinha e a gente não tem o direito de pegar isso para nós. Por isso a pastora Sandra, da outra vez, ela estava falando, a glória de Deus ele não vai dar para ninguém, o que é dele é só dele. Exato. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Sim. Tem pessoas que às vezes esquecem disso. Ah, não, estou fazendo aqui no encobre, ninguém está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares para contemplar os bons e os maus, né? Infelizmente, né? Tem os maus também. Aqui, essa parábola é de advertência. Ela aponta Jesus como sendo o centro do plano de Deus, né? Ele enviando o próprio Filho. Aqui está mais claro do que nunca. Nem precisava perguntar, Senhor, o que significa essa parábola? Exato. Está claro. Então, rejeitar a Jesus é você ter uma rejeição tão consciente que, meu amigo, isso vai trazer juízo para a sua vida. Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. A gente está aqui para poder te alertar. E antes de apontar para você, minha filha está apontando para a gente. Nós também estamos ali. Estamos todos precisando de misericórdia, de arrependimento. É assim, é todos os dias caminhando com o Senhor, se arrependendo, deixando aquilo que é errado e buscando fazer o certo. Que você siga por esse caminho, escolha a vida, escolha o caminho da bênção. Para a gente finalizar, eu vou ler o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo 21 ele diz assim: cheio de zelo e autoridade,
O mestre foi ao templo e o purificou, expulsando os vendedores de animais e aos cambistas. Estes homens, ávidos por lucro, tiravam proveito da prática religiosa na casa de Deus. Jesus, então, citando as Escrituras, disse que aquele lugar deveria ser casa de oração, mas eles o transformaram em um covil de ladrões. Em seguida, ele curou coxos e cegos, e os meninos exaltaram. Diante da indignação dos escribas e sacerdotes, Jesus ressaltou a pureza e a sinceridade do louvor dos pequeninos. Neste trecho, há um contraste entre a atitude gananciosa dos vendedores, a crítica dos religiosos e a adoração das crianças. Que sejamos como os pequenos, livres de toda soberba e engano, com um coração agradecido ao Pai Celestial. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E pastor Osmar, muito obrigada, que Deus te abençoe. A ti também, a você de casa, mas foi um prazer estar aqui. Eu, como sempre, voltarei. Voltará, em nome de Jesus. E pastor, o endereço do senhor também e os horários desse domingo, para quem está acompanhando? Neste domingo, nosso horário é às 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Conselheiro Galvão, 1004, ali em Rocha Miranda, bem frente à estação de Rocha Miranda, não tem como você errar. Eu aguardo por você especialmente 8 horas da manhã. Já sabe o endereço, Rua Conselheiro Galvão, 1004, em frente à estação de trem do bairro de Rocha Miranda. E a senhora, pastora Sandra, muito obrigada. E para quem está acompanhando, é da região da senhora, passa o endereço e os horários também de domingo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. E quando precisar, estamos aqui. Estarei aqui em o nome de Jesus. Mas eu, pastora Sandra Fernandes, estou ali em Coelho Neto. Coelho Neto fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. É longo, né? Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 9943, a 100 metros da estação do metrô. Domingo, 8 da manhã, ou então o horário das 18 horas. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Amém. Obrigada, pastor. E obrigada a você de casa, sempre nos acompanhando. Eu aguardo por vocês no próximo capítulo 22, né? Que você volte para mais estudo aqui no podcast bíblico. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Até mais. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.